já fez o texto. Alguns já fizeram o texto e me mostraram. Eu gostei muito, fiquei muito feliz com, a, com os exemplos que eu recebi. Aí fiquei animado com o texto. Eu queria produzir uma redação nos moldes da proposta da. Eu queria sugerir a vocês, não sei se vocês já acham interessante, eu estou pensando em fazer um simulado só de redação num dia que a gente pode combinar aí, não sei, um sábado, meio-dia, um domingo, meio-dia. Porque eu quero criar uma situação em que vocês sejam obrigados a determinar o tempo da produção e assim, ficarão surpreendidos com o tema, aquelas coisas todas. Simular mesmo. Fazer uma tabela de primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu não sei o que vocês acham, porque a gente estava fazendo antes da pandemia, a gente chegou a fazer 2 domingos, mas é sempre um horário muito esquisito, domingo, meio-dia, né? Então a gente podia fazer sábado, e aí de repente fica mais viável. Mas eu queria reproduzir o horário da prova, assim, olha, vai começar meio-dia e meia. Pelo menos fazer até o do Enem, fazer pelo menos uns 5 ou 6 simulados desse. Para criar a situação mesmo da prova. Uma situação do Enem. Todo mundo sentado na hora certa, disparando o relógio e conferindo o tempo que leva para fazer. Porque eu tenho recebido algumas queixas assim nesse sentido. Professor, eu estou demorando 2 horas para fazer. Aí a aula em 2 horas para fazer a redação não acaba com a prova objetiva, não pode não. E aí, se vocês acharem interessante, eu já tenho até os temas separados, temas novos assim que eu estou separando para fazer o simulado. Eu vou consultar lá no grupo, se vocês acharem legal, se a gente tiver umas 20 pessoas dispostas, 20 pessoas já dá para fazer. Tá bom? Vocês acham boa ideia? É, então tá. Eu vou propor lá no grupo e aí vou marcar um dia, tá? E a gente vai fazer até lá vários temas de redação. Bom, a proposta é sobre a cultura do estupro. Eu fiz 2 conectores, vocês vão poder jogar para mim. Eu fiz 2 conectores para marcar a transição entre os períodos usando o pronome demonstrativo. Eu disse esse parâmetro e essa cultura. Se vocês acharem que não fica legal, eu posso trocar o essa por tal. Por que eu estou chamando a atenção? Porque algumas redações que fizeram nota 1000 optaram pela facilidade do pronome demonstrativo. Mesmo que eles tinham dito na prova de 2018 que a repetição, a reiteração do conectivo deveria ser punida com perda de pontos na competência 4. Eu não sei se para vocês isso parece vicioso. Eu disse assim, ó. Eu começo com uma referência mitológica. Gente, é lógico que quem começa a redação de uma forma tão contundente, de uma forma tão diferenciada, larga na frente. Então a minha redação começa fazendo uma referência à mitologia clássica greco-latina. Lógico que eu largo na frente. Aí eu vou lá atrás e faço essa referência para embasar a minha proposta de redação. Essa associação do que acontece lá com o que acontece aqui, ela é fundamental. É o paralelo que define se o meu argumento de fato funciona. Senão não adianta. Eu fiz assim. Na mitologia grega, Medusa foi estuprada por um deus que se julgava superior a ela. Em vez de receber a reprimenda de Zeus, o deus dos deuses, o agressor foi celebrado e Medusa condenada a não mais poder ter sua figura vista por homem algum. Vocês lembram qual foi o castigo de Medusa, né? Todo mundo que olhasse para ela viraria pedra. Esse foi o castigo por ela ter sido estuprada.
Olha só como a mentalidade lá atrás não é diferente da que a gente tem hoje. Esse parâmetro de julgamento atravessou os séculos e ainda se constata presente na sociedade brasileira atual, que transforma o estupro em uma condição aceitável. Essa cultura alimentada pelo silêncio das vítimas, mas também pelo machismo encravado no imaginário popular que criminaliza a vítima. Eu já disse a vocês que a parte mais importante do parágrafo de introdução é a definição da problemática. Isso não é uma sugestão do seu professor, tá? Você tem uma série de mecanismos para fazer isso. Pode dizer só causa e consequência, dizer só fatores, ou pode fazer em forma de tópico frasal assim. Duas coisas vão alimentar o meu texto, desculpe a redundância. O silêncio das vítimas e o machismo encravado no imaginário popular. Eu começo com uma referência greco-latina. É lógico que isso aqui ganha muito ponto para o corretor. É lógico. Nunca esqueço da redação do que o menino escreveu lá sobre o Sísifo. Ele foi condenado a todos os dias rolar uma pedra morro acima. Quando ele chegava lá, em cima de cansado, voltava. E todos os dias ele era obrigado, essa era a condenação eterna do Sísifo. Chegar lá em cima com a pedra e voltar. Chegava lá em cima com a pedra e voltava. Todos os dias ele era obrigado a empurrar essa pedra morro acima. E todos os dias a pedra voltava pro pé do morro. O cara citou isso para começar a redação. Olha, esse desafio do Sísifo é parecido com o que enfrentam as pessoas que são portadoras de deficiência auditiva, que não tem. Só esse paralelo salvou, deu 1000. Só esse paralelo deu 1000. E vocês conhecem muitos mitos da cultura greco-latina, né? Se quiserem citar, por exemplo, o mito do Narciso. Podem citar o mito do Narciso, ficaria legal para uma situação específica. Querem citar o mito do Édipo Rei, que se apaixonou pela própria mãe, a Jocasta. Pode fazer também referência. E a gente tem uma série de mitos que conhecemos que podemos trazer para cá. Esse da Medusa encaixa, né? É o tema. Encaixa. Fica legal. Eu posso até lá na frente fazer a referência, mas eu já ganhei os pontos. Eu tenho certeza absoluta, como corretor que tem muito tempo de janela, eu duvido que um corretor dispense os 200 pontos da competência 2 com uma referência mitológica aqui. Com uma expressão latina, como eu já ensinei vocês em outro momento. Usaram uma expressão latina para dizer assim, olha como esse diálogo é muito imediato com outro ramo do conhecimento. Eu sou fã de quem faz isso. Aí eu começo com a Medusa e agora vou avançar com o meu parágrafo de argumentação. Se fosse o meu texto, eu faria desse jeito. Mas eu estou muito animado, gente. Até quando vocês viram, eu listei ontem 10 redações que eu recebi domingo e segunda. 10 redações que fizeram nota 1000. Ou perto de 1000. Só para você ter uma ideia de como o nosso grupo é muito forte. Eu tenho uns 50 alunos, sem exagero, 50 alunos em condição de fazer 1000. Sem exagero. 50 alunos para fazer 1000. Estou muito animado com isso, porque a gente tem superado uma série de dificuldades. A maioria de vocês não teme mais os temas, a maioria de vocês não tem dificuldade com parágrafos de conclusão, que era uma preocupação minha do começo do ano. Os meus meninos não podem falhar na conclusão e vocês não falham na conclusão. A conclusão nossa está arrumadinha, está certinha. Se a prova fosse daqui a 2 domingos, como era a previsão, né? Se fosse daqui a 2 domingos, a gente não estaria devendo nada às melhores redações desse país. Porque continuamos a produzir durante a pandemia, continuamos a escrever durante a pandemia. Vocês têm me dado ótimo feedback, tenho recebido muitas redações. Não tantos quanto eu acho que ainda poderiam fazer, porque alguns alunos estão um pouco travados e deixam de me entregar a redação, talvez com medo da avaliação, alguma coisa parecida. Bom, eu vou para o primeiro parágrafo de argumentação falar sobre o silêncio das vítimas. Oi. Tem sim. A diferença é essa aqui.
A lógica é essa aqui, tá? Em vez de significa no lugar de. E ao invés de é ao contrário de. Tá? É importante essa separação, sim. Algumas pessoas usam de forma indistinta, mas às vezes não dá certo. Às vezes dá, mas às vezes não dá certo. Às vezes não é a situação que você comunicativa que você quer. E isso pode criar um problema de entendimento, de coerência. Mas é essa a lógica. Que tal esses números recentes que foram divulgados ontem no Jornal Nacional? Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 8 minutos. A maioria delas menores de 13 anos. Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 8 minutos. Se isso não é uma tragédia nacional, fiz o parágrafo lembrando da frase do Martin Luther King. Ele diz que não é só a violência dos maus, mas o silêncio dos bons. O problema é que a gente não tem amparo nas delegacias de mulheres, por exemplo, para acusar o agressor, né? Geralmente a culpa é da vítima. Quais são as perguntas? O que você estava fazendo lá? Você estava bêbada? Estava usando roupa curta? Você deu liberdade? E coisas desse tipo. Já tem filho? Coisas desse tipo. A questão inicialmente se deve ao medo e à cultura do silêncio. Não raras vezes as mulheres não denunciam a violência sexual que sofrem porque têm o julgamento da sociedade e a represália do agressor. Com isso, essas mulheres mantêm um cenário, eu vou só trocar porque eu falei mulheres, vou trocar, mantêm um cenário de impunidade, da violação da intimidade, da restrição da liberdade e de traumas que marcam a alma. Para o ativista negro Martin Luther King, o que assusta em um panorama de violência não é a crueldade dos maus, mas o silêncio dos bons. Exatamente o que se percebe em mulheres vítimas de estupro que deixam o grito calado na garganta e, involuntariamente, alimentam o estupro a cada 8 minutos no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu fiquei assustado. O número que eu tinha de 2017 eram 15 mulheres estupradas. O número de 2018 são 8 mulheres estupradas a cada minuto. A cada 8 minutos uma mulher é estuprada. A cada 8 minutos uma mulher é estuprada. Eu fiquei assustado com esse número. O problema é que falta gritar, dizer. Mas aí a gente precisa de retaguarda, né? Precisa de mais delegacias de mulheres, precisa de ouvidorias, precisa de canais de denúncia, popularizar os canais de denúncia, ações mais efetivas dos órgãos de segurança pública. Para romper esse silêncio é preciso que exista uma retaguarda. A mulher precisa ser protegida, casas de proteção, né, para que não sofrer represália, abrigos que possam permitir a essas mulheres estarem protegidas. Eu vou citar isso no meu parágrafo de conclusão. Mais canais de denúncias, mais casas de proteção, mais delegacia das mulheres. Esse é um ponto. E o outro ponto importante é, talvez, eu não sei se eu coloquei numa escala correta, mas o machismo enraizado na sociedade também é outro problema gravíssimo. Porque a gente naturalizou o estupro. De alguma forma, se a gente tem a cada 8 minutos um estupro, é porque a gente naturalizou. Porque a gente culpabiliza a vítima. Porque é ela responsável. Porque não pode andar sozinha. Porque não pode beber. Porque provoca quando usa roupa curta. E essas bobagens aí que a gente está acostumado a ver, que naturalizou porque nós somos uma sociedade extremamente machista. Eu vou para o segundo parágrafo de argumentação. Permite se eu não estou fazendo na linha aqui que eu estou meio grog ainda. Eu vou para o segundo argumento falar sobre machismo. Estou preocupado em aproveitar a citação do Luther King aqui, tá?
Estou preocupado em fazer a transição do que eu disse antes aqui, tá? Eu estabeleci uma hierarquia, então inicialmente vai ser isso. Eu usei 3 vezes o pronome demonstrativo. Se vocês acharem que ficou redundante, vocês me dizem, tá? Eu me aproveitei de um texto que eu até mostrei para vocês, que o cara fala que a diferença entre o que faz a Índia e o que faz a Suíça marca o conceito de cultura do estupro. Na Índia, eles ensinam as meninas a se protegerem, a não usar roupa curta, a não saírem sozinhas, a não beberem. Na Suíça, eles ensinam os meninos, respeitem suas mulheres. Aí eu aproveitei essa ideia para montar esse parágrafo de argumentação e lembrei da frase da Anna Keller. A Ellen Keller diz que o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Eu acho também. Se você é educado pela família e pela escola a tolerar o diferente, a respeitar o diferente, certamente nós não criaremos estupradores. Certamente. Se a escola disser não pode, porque você não pode estuprar porque você não é superior, não pode estuprar porque você não é melhor, porque não é porque você é mais forte, que você tem um domínio sobre a vontade da outra pessoa. Se a escola e a família educassem para isso, nós não teríamos estupradores. Aí eu escrevi: outro fator determinante para a manutenção da cultura do estupro é o machismo enraizado na cultura nacional. Se eu for escrever esquecendo o acento, vocês vão me orientando, tá? As famílias e as escolas brasileiras, por exemplo, ensinam as meninas a defenderem-se dos agressores, a não saírem sozinhas, a evitarem bebidas alcoólicas ou a não usarem roupas provocantes. Nunca orientam os meninos a respeitarem as suas mulheres. Dessa forma, ratifica-se a máxima da escritora americana Helen Keller, para quem o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Assim, educados a não respeitar a individualidade feminina, muitos meninos e homens se vestem do machismo tatuado no caráter e estupram as mulheres nos guetos e becos da ignorância e da crueldade. No meu parágrafo de argumentação tem a Helen Keller para me sustentar. Eu já tinha feito com a Medusa aqui no começo, eu já tinha feito com o Luther King no meio do parágrafo. Já devem ter percebido. Não, professor, então a competência 2 já é sua. Meu parágrafo de argumentação já tem competência 2, meu texto já tem competência 2 marcado com 200 pontos. Lógico, e eu estou falando o tempo inteiro de cultura do estupro, de estupro. Também estou respeitando a competência 3, né? De ser fiel ao tema da redação. Olhem lá. Não é mistério não, né, Auri? Ótimo. Ótimo. E aí vou para o parágrafo de conclusão sabendo que eu vou resolver. Como é que a gente combate o silêncio das vítimas? Criando canais de denúncia, aumentando o número de delegacias especializadas, criando casas de apoio, beleza. Como é que a gente faz para combater o machismo? Eu disse que escola e família são responsáveis por isso, né? Então eu vou propor escola e família numa campanha contra o machismo, ensinando o respeito, ensinando a tolerância, propondo discussões sobre a cultura do estupro, desfazendo tabus de que não se discute sexualidade nas escolas. Lá vou eu. Uma redação que se encaminha para fazer 920 para cima, né? Para fazer talvez mais, para fazer 960. Não sei, se fazer 1000 talvez seja um exagero. Mas erros assim evidentes para tirarem algum ponto do meu texto você não vê. Pelo menos eu não vejo daqui. Eu estou escrevendo e vocês podem avaliar daí de longe. Mas estou respeitando o que eu disse aqui no começo da redação. Vou fazer resgate da Medusa aqui no final. Uma outra boa notícia em relação à redação. A maioria de nós tem evitado cada vez mais os desvios gramaticais. Muito por causa daquele conceito que eu propus a vocês para a gente examinar
em vez de examinar o parágrafo inteiro, a gente examinar o período. Por que é tão importante que o professor ilustre a redação trocando a cor do pincel? Porque a gente domina o período da letra maiúscula até o ponto. Aí é mais fácil saber da concordância, da regência, da colocação do pronome, da acentuação gráfica, da pontuação, da translineação silábica, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se a gente considera assim, vamos corrigir o parágrafo inteiro, o risco da gente passar por cima de um desvio gramatical é muito maior. Faça assim, como o tio faz, ó. Faça assim, quando você for ler o seu texto, leia só o período. Porque se você ler o período, você pode às vezes corrigir um problema como, por exemplo, o emprego do pois. Tem alguns candidatos que fazem ponto e pois. Mas se você ler do pois para frente, parece que falta alguma coisa. Se faltar alguma coisa, a sua pontuação está errada. Se não fizer sentido, a sua pontuação está errada. Ligue, então, depois, só depois, mas primeiro isole os períodos. Deixe para ligar na hora que você for fazer uma leitura mais ampla, mas primeiro isole os períodos, assim como o professor faz, trocando a cor do pincel. Em suma, é fulcral combater os entraves e impedidores do combate à cultura do estupro. Crase, né? Combate à cultura do estupro. Em suma, vírgula, é fulcral combater os entraves e impedidores. Aí ficou combate, combate. Aí eu faço assim. Aí eu coloco enfrentamento. Pronto. Viram? É mais fácil quando a gente corrige o período. Se a gente for ler o parágrafo inteiro, a gente passa por cima dos erros. Não faça isso. A última leitura do seu texto tem que ser geral, mas a leitura anterior tem que ser no período. Que é para, de repente, você puxar a perna do M, que é para arriscar em cima, a palavra é outra. É enfrentamento à cultura do estupro, continua com acento grave. Vem aqui. A primeira intervenção não lhes parece muito complexa, não, né? Eu achei um agente logo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, quem é que regula a política pública nesse sentido, né? Deve propor o aumento do número de delegacias especializadas, popularizar canais de denúncia, criar aplicativos de alarme e oferecer condições para que o medo não suplante a necessidade de denunciar e punir o criminoso. A primeira proposta é o silêncio das vítimas, não é o medo. Vou fazer um outro sim, ou um somado a isso. Eu gostei dessa conclusão porque ela é simples, mas ela é objetiva, ela se propõe aquilo que exige de nós o parágrafo de conclusão. Vejam aí. Sabe aquela redação que era sobre cultura do estupro? Está pronta. Para a gente fazer nota boa. Certamente essa redação faria 960, porque não tem nada que comprometa a estrutura do discurso, a objetividade do discurso, a clareza da construção do texto, os aspectos gramaticais. Eu estou fazendo uma redação nos moldes daquilo que vocês fazem. Por isso que vocês têm tirado notas melhores, porque eu estou fazendo a redação e vocês fazem a redação parecida com aquilo que o professor faz. Isso é muito bacana. Deu certo no ano passado, deu certo no ano retrasado e vai dar certo esse ano também. Porque isso não é o que eu acho. Não é o que eu acho. É muito importante lembrar isso. Não é a impressão que eu tenho do texto. Eu estou seguindo o edital do concurso, que exige de mim, primeiro, correção gramatical, capacidade de dialogar com outro ramo do conhecimento, coerência com o tema e com o discurso, coesão textual e, importante, resolução dos problemas que eu escolhi tratar, respeitando os direitos humanos, como eu estou fazendo aqui no final. A segunda, somado a isso, a sociedade deve se unir contra a cultura do machismo, que era a segunda problemática. Movimentos feministas ou femininos, com o apoio das famílias e das escolas, devem propor debates sobre o tema, esclarecer os riscos de posturas misóginas e ofertar peças publicitárias que mostrem como a má educação alimenta o estupro. Assim, a injustiça que condenou Medusa não se repetirá nos dias atuais. Aí eu faço um circuito para retomar lá a mitologia clássica, lá atrás. E a redação faz circuito.
Quando eu faço circuito, existe um critério sendo avaliado, tá, meninos? Quando eu faço circuito, aliás, 2 critérios sendo avaliados. Primeiro, a coerência com aquilo que eu disse no começo, e depois essa forma de fazer retomada também é um elemento de coesão. Portanto, competência 2 e competência 3 e competência 4. Como vocês viram aí. Tá aí a redação. A maioria que fez essa proposta sobre cultura do estupro se deu bem. Se deu bem. Fez 960. Esse é um texto também para 960. Achei alguma complicação aqui? Não, né? Vou fazer um parágrafo de introdução lá que eu vou citar o Sísifo. Alguém acho que escreveu uma redação para mim falando sobre o Sísifo. Eu vou reproduzir lá um parágrafo de introdução de um aluno que fez 1000 na prova de 2018 que ele cita o Sísifo. Eu já mostro para vocês. Pensem num tema aí. Essa redação assim dá em 30 linhas no caderno de vocês, dá? Dá, né, Laura? Dá Isaura em 30 linhas? Dá, né? Fica muito apertada a letra? Não, né? Eu estou tentando tirar mais o peso do exagero de detalhamento da conclusão. Acho que você já deve ter percebido isso, né? Estou tentando me ajustar ao novo formato da conclusão, que o Enem dá nota 1000. Dá uma segurada um pouquinho nesse detalhamento. E aí eu não preciso me alongar tanto, fazer 9 linhas. Pode ser que com 7 linhas eu consiga fazer o que eu quero. Mas 30 linhas dá para fazer. E quem não consegue fazer esse texto em 30 linhas? Não, você não, porque sua letra é muito grande. Sua letra é enorme. Não... Tem que diminuir o tamanho dessa letra. Dá para fazer, não dá, Ilana, em 30 linhas esse meu texto? Dá, que a sua letra é miudinha, né? Dá? Ficou maior? Ficou muito grande? É? Então tal. A Elana diz que ela tem medo de colocar esse parâmetro. Eu já disse a vocês. Se vocês acham que corre algum risco, não façam. Se vocês acham que tem alguma coisa que pode ser que não ficou bom, não façam. Tem muita coisa em jogo para a gente achar que a subjetividade do discurso determinará a minha nota. Ah, eu acho que ficou bom. Não tem nada de eu acho que ficou bom. Tem que ficar bom para quem vai corrigir. Tem que ficar bom para o edital do concurso. Se você corre e acha, professor, esse parâmetro e essa cultura ficou perto, então tal cultura já foi. Já não é mais o mesmo pronome e aí já funciona bem. Já funciona como elemento de progressão, fica legal. Ok, vou apagar aqui esse pedacinho. Não, passou ontem, né? Vocês viram a história do funcionário do hotel? Que tentou estuprar a cliente lá? Horrível. A gente ia ser um absurdo, mas se você for pensar, nesse tempo que a gente está na sala de aula aqui, 6 mulheres foram estupradas. É um negócio pavoroso. Para quem tem filha, para quem tem irmã, para quem tem... É pavoroso. Assustador mesmo. Aí nessa hora que a gente começa a dizer assim, não, bandido bom é bandido morto, né?
Você não imagina alguém que vai fazer mal para sua filha. Se o cara um dia encostar a mão na minha filha, eu mato ele. Depois que eu comprei uma arma, Bolsonaro 17, depois que eu comprei uma arma, eu fiquei muito valente, cara. Um dia desse eu atirei no mototáxi. Porque eu vou aqui, ele me fechou. Aí saí atrás dele. Já topei com ele lá na Fernando Guilhões. Que foi, fuleiragem? Não tava vendo, não. Só fiz baixar o vidro. Atirei para não acertá-lo, evidentemente, né? Dei 17 tiros. 18 tiros. Se eu tivesse uma arma, eu seria muito valente. Primeira coisa, eu ia chegar armado na sala. Ia trazer 2 revólveres aqui, né? Gente, eu queria saber quem trouxe redação de casa. Professor, não trouxe. Você não trouxe? Não, tio, eu tô fazendo. Tá. Eu tô passando a limpo. Eu preciso de um tema. Eu quero começar com uma outra referência à mitologia greco-latina. Me dê um tema aí. O grupo da quarta-feira é sempre muito bom de tema. Pois é, um tema de comportamento é bom. Acho que comportamento. Não é possível, gente. Tem 23 alunos aqui na sala e eu não tenho um tema. Na verdade, eu nem queria mesmo. Perguntei mesmo por dever de ofício, mas pra mim não é importante. Tá, fale, Laura. Preconceito linguístico? Tá bom. A gente não diz ego igual a Ritinha, não. Diz. Não é um ego natural, né? O nosso ego é diferente. É égua. Tu é égua. Já é égua. O nosso ego é assim. Muito forçado. O nosso ego é mais espontâneo. É égua. Tu é doido, é? É égua já. Esse é o nosso. Mas eu já disse pra vocês que pra mim o melhor do paraense é o não é tu. O não é tu é formidável, né? Tu vai pra bolas? Não é tu. Se é o cara de fora, não sabe se o cara vai ou não vai pra bolas. Ele vai ou eu que vou? Como é vai ser? Não é tu, não é o Beck, não é o Papa. Já viram isso, né? O não é tu é uma delícia. Não é tu. Mas o charmoso é o tá bonitinho. Você não tava chamando o cara de tá bonitinho, você tá criticando. Ainda tem esse jeito de cabeça. Você olha de cima, tava. E aí tem a variação de tá bonitinho, que é o que eu mais gosto. É tá cheiroso, né? Tá cheiroso. Você não tá chamando a pessoa de cheiroso coisa nenhuma, ou cheirosa. Aí eu escrevi assim, na mitologia grega, Sísifo foi condenado a todos os dias rolar uma pedra morro acima. Pela manhã ele começava a cumprir o castigo e ao final da tarde, exausto, via a pedra rolar novamente ao pé da montanha. E eternamente ele vai lá, empurra a pedra e ela volta. Ele empurra a pedra e ela volta. Isso que é um castigo, né? Bom, o desafio de Sísifo é Sísifo, tá? Guarda a relação com o preconceito linguístico que sofre quem não consegue se ajustar à norma padrão, elitizada e artificial. O problema é sustentado pelo despreparo da escola. Esse é um primeiro ponto. A escola não está preparada para lidar com as variações linguísticas. Se o menino diz problema, ele é motivo de gozação na sala inteira. Eu sou um que faz gozação. Problema. E também pela imposição da mídia, os quais essas duas coisas transformam o ego e o oxente em motivo de riso e chacota.
Foi o Ariano Suassuna, disse que eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém, né? O Ariano Suassuna que falou essa frase, eu acho formidável. E eu ia dizer, a escola não está preparada para lidar com a variante linguística. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando o aluno chega na sala de aula? Corrige. Você traz uma língua maravilhosa de quase, mesmo que seja registro, tauba, pírula. Pírula é bom. Concrete. Tem umas que são mortandela. Mortandela é ótimo. Mortandela, iogurte. Iogurte também é bom. A maioria, inclusive aqui dos meus meninos, não consegue dizer iogurte. A maioria. Como é, professor? Iogurte. Como? Iogurte. Diga. Iogurte. Como? Iogurte. Quem não consegue dizer iogurte tem coragem de levantar a mão. Quem está mentindo, mantém a mão embaixo. Dá. Porque volta e meia, quantas vezes você já não ouviu a pessoa dizer que é entretenimento? Não, tem que. E a pessoa dizer que está intertida? Não, ela estava meio intertida. Quando ele passou, eu nem percebi que eu estava meio intertida. Mas a palavra não é intertida. O colega dizer, correto é dizer entretida. Ela estava meio entretida. Mas quem é que diz? Porque não tem muita graça. Para mim, não tem muita graça dizer algumas palavras corretamente. A maior de todos é concrete. Podem dizer que o correto é croquete, mas para mim não é a mesma coisa. Se a pessoa disser croquete, não é gostoso. Bom é o concrete mesmo, aquele que vende na rua, que vem numa bandejinha assim, você abre, procura se é de piracuí ou se é de carne, né? Você abre com o dedo assim. Aí pega a pimenta e joga assim. E depois você dá uma mordida, fica cheio de óleo por aqui, assim. Esse é o concrete falado. Agora, croquete a gente faz em casa, não é gostoso, não é... É igual churrasco, né? Você pode fazer um churrasco gostoso em casa, mas passe ali na orla, aquele churrasco feito em cima do esgoto ali. Porra, aquilo cheira demais, gente. Pelo amor, dá uma fome. E aí você vê o cara, o mototaxista, pô, ele para lá pra comer, né? Aí ele puxa 2 pedaços de carne, viu? Deve estar muito bom. Aí o terceiro pedaço é um pedaço de gordura, né? Que é pra encher a boca de gordura. Aí ele puxa assim, aí tem um copinho de farinha. Aí encheu a boca de gordura e... É muito bacana. Mas os pequenos burgueses daqui, os burgueses, nunca percebi, nunca se... Só sempre filé, essas coisas, nunca comeram essas coisas de pobre. Burgueses, está aqui o meu parágrafo de introdução. Burgueses, olha como é que eu comecei o meu texto com o Sísifo. E é quase certo que lá no final eu pensei em retomar o Sísifo aqui, mas achei que já estava muito grande a introdução, preferi deixar para fazê-lo ou no meio da redação ou lá no final. Agora combine com o seu professor. Começar com mitologia greco-latina. Ah, só quem é muito bom é que sabe fazer. Só quem é muito craque. As alternativas que a gente tem para começar o texto, elas são as mais diversas. Ou não precisa fazer. Eu quero garantir a vocês, e por isso eu volta e meia estou mandando algumas coisas para vocês melhorarem o repertório. Eu quero garantir a vocês que vocês tenham a chance de começar com uma estratégia de argumentação. Professor, mas eu não tenho nenhuma estratégia de argumentação. Isso vai prejudicar minha redação? Não. Isso vai atrapalhar minha nota? Não. Eu vou fazer um parágrafo de introdução aqui que você vai ver que não vai ter nenhuma estratégia de argumentação, nada. E ainda assim o parágrafo de introdução vai estar como gente que faz 1000. Porque nós não podemos é perder tempo, Renan. A maioria aqui parece que já decidiu que não vai fazer direto na folha, né? Tá treinando, que é para fazer, treina direto na folha, mas no dia eu só acho que vou fazer borrão, que é para ganhar mais segurança. É legal fazer assim, treina direto na folha, no dia você decide. Não, tá legal de fazer direto na folha, senão eu levo pouco tempo para fazer a redação, vou fazer borrão aqui para ficar mais confiante, para não arriscar, que tem muita coisa em jogo nessa redação. Ainda mais se o tema ficar um pouquinho mais complicado, mas não vai. Vocês me propõem o tema, o professor vai começar sem mitologia grega, sem alusão histórica, sem citação, sem número do texto motivador, sem exemplo, sem nada. Só mesmo com o tópico frasal. E vocês vão ver que não faz diferença. Eu mostro isso na prática. Olhem lá. Você já tem um tema aí para mim?
Eu estou aprendendo língua de sinais. Para dar aula para vocês. Porque é impressionante, a turma não fala nada. Tem a impressão que a turma é surda e surda muda. Professor, escreva sobre crianças que não respeitam os pais. De respeito aos pais? Ah. Pelo jeito é um desabafo, é. Não, de jeito nenhum. Lá na sua casa não tem na sua casa não tem desrespeito? Não. Na minha casa já teve uma vez de respeito com meu mais velho. Esse dente que ele tem bem aqui, fui eu que mandei implantar. Sem estratégia de argumentação. Olha só. Eu vou começar com a minha, eu vou montar essa estrutura. Eu vou começar com uma opinião, depois vou usar essa expressão do tema e depois vou fazer duas problemáticas. Meninas, vocês sabiam que até a prova de, sei lá, 2016, 2015, a gente não tinha preocupação em montar o texto com estratégia de argumentação para começar? A Elana lembra, né, Elana? Não tinha esse negócio de tem que pensar no livro, tem que pensar no filme, tem que pensar na mitologia grega, tem que pensar numa alusão histórica. Que nada, não tinha nada disso não. Era melhor porque eles não avaliavam tanto o repertório, eles queriam saber se a gente era analfabeto ou não, só isso. Para passar. Eu vou dar um recado. Eu vou dar um recado para quem será pai e mãe, não demora muito. Assim, foi assim que eu criei meus filhos. Não sei se deu certo não sei. Mas foi assim que eu criei meus filhos. Você não se deve dobrar, não se dobre ao modismo. Se os filhos se os colegas dos seus filhos dormem na casa do colega, não deixe o seu dormir na casa do colega. Isso é um ponto importante. Ah, vou dormir na casa do coleguinha. Não. Você não vai dormir na casa do coleguinha. Se todos os coleguinhas vão para a festa e chegam meia-noite, disse, não, mas você vai chegar 10 horas. Se todos os coleguinhas dele já começam a namorar, não, isso não é tempo de namorar. O problema é que a família se dobra muito fácil a modismo. E a família passou a ter medo de dizer não. Tá errado. Tá errado. É não, é não. Que hora você tem que chegar? 10 horas. Se chegar 10 e 1, pega porrada. Chegar 10 e 5, você multiplica a porrada por 5. Cada minuto uma... Ah, eu acho isso. Eu acho. Se a gente define... Se vocês vão perceber isso. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão se esforçar ao máximo para dar o melhor que vocês têm aos seus filhos. Façam ele dar contrapartida. Façam ele dar contrapartida. Se você dá internet, celular, escola boa, comida boa, cobre dele. Porque essa relação de pais e filhos não é unilateral, não. Não é só vocês que têm vontade. Os pais têm que ter vontade. Na minha casa, a minha vontade é respeitada. Até hoje. Até hoje, meu filho tem 30 anos, eu digo, tá errado o que você tá fazendo aí. Ah, pai, mas tá errado o que você tá fazendo aí. Aí de meia hora depois, uma hora depois, no outro dia, ele diz, não, pai, eu sei que tá errado, desculpa. Ele é daquele jeito, porque sabe, tá fazendo errado, continua fazendo errado, eu não falo mais. Você não é mais meu filho. A partir de hoje, não é mais meu filho. Vocês acham que isso é radical? 2 dias depois, meu filho liga pedindo desculpa, minha filha liga dizendo que estava errada. Porque eu acho que a gente não pode só ter... A criação, a relação familiar, não é uma via de mão única, não. Não é só vai daqui, não. Tem que vir de lá também. Aí eu escrevi, a família tem perdido a autonomia ou a autoridade porque se dobrou ao modismo e à projeção das responsabilidades. Sabe quem é que educa? Sabe quem é que educa os filhos? A escola. A escola? A escola educa os filhos? Não. Quem educa os filhos são os pais. A escola não tem essa responsabilidade. Quem ensina valores são os pais. E muitos pais projetam para a escola essa responsabilidade que é dele. Ou deles. Não, o menino vai para a escola, que coisa nenhuma. Ele vai aprender o que é bom, o que é... Eu tenho um exemplo na minha família.
O meu sobrinho, pô, um moleque inteligente pra caramba. Passou em medicina só pra você ter uma ideia, passou em medicina e engenharia da computação, escolheu fazer engenharia da computação, tá? Estuda lá em Belém. O pai dele uma vez veio reclamar. Pô, mas o Davi não quer ir à missa comigo, porque o professor dele de sociologia e filosofia. Falei, pô, mas os professores de sociologia e filosofia dos teus filhos são dos meus filhos também. E se eu vou à missa, meus filhos vão junto. Eles vão junto porque não tem querer. Não é o professor que vai dizer que ele tem que ser ateu, ou tem que ser católico, ou evangélico, sei lá, agnóstico. Não é o professor. Sou eu que vou dizer, sou eu que vou orientar, porque ele que acha que é certo. Ah, mas ele não quer ir à missa. Não quer ir à missa porque tu não vais à missa, porque tu não leva ele à missa. Aí, esse é só um exemplo de como quem define responsabilidade são os pais. Aí eu avanço. A consequência desse tipo de postura são filhos cada vez mais desrespeitosos e pais incapazes de reagir a malcriações e birras. Eu vejo o moleque dando na cara do pai. Molecote assim na cara do pai. Eu não quero nem pá! Esse dente que eu arranquei do meu filho foi por causa disso. Pof! Papai, meu Deus, a gente vai dar um jeitinho, não se preocupe. Você vai reclamar de papai de novo? Não, pai! Ele tem uma lágrima desse tamanho, meu mais velho tem uma lágrima desse tamanho. Quando cai, que é... Aí a gente passa a ter, a gente fica refém do filho, cara. Se o moleque começa a dizer assim, você não vai, eu quero isso, 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 então espera. Porque pai promete, a promessa do pai é assim, depois a gente compra. O filho sabe que você não vai comprar. Mas você promete, que é para não deixar o menino também frustrado. Quando a gente voltar, a gente compra. Quando você volta pelo outro lado do shopping. Ainda não comprou. Não comprei porque não passamos mais lá no shopping. E não vou mais discutir mais a porra. E aí minhas duas problemáticas são assim. Grande parte do problema se deve à pedagogia do escambo. Sabe aquela coisa da troca? Eu só faço se você me der em troca. Não, senhor. A obrigação do moleque é tirar nota. Se você tirar nota, eu te dou um celular. Porra nenhuma, tem que dizer assim, não. A sua obrigação é tirar nota boa, tem escola boa, tem professor bom, tem merenda todo dia. Que história é essa de trocar? Essa é uma coisa que a gente tem, as famílias têm construído, e aí aumenta essa questão do desrespeito. Então eu posso trocar com meu pai um monte de coisa, pode trocar nada, não pode trocar nada. Eu já falei para meus filhos, quando eu estiver batendo em vocês, não caiam. Porque se cair, eu chuto a boca. Porque foi muitos anos de gangue, né? Eu fui muitos anos de gangue, então o moleque caiu, saiu... E isso ficou na minha cabeça. E o outro ponto é os temores excessivos de traumatizar. Engraçado, não, meu filho vai ficar traumatizado. Vai nada, eu apanhava 3 dias por semana. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Mas havia um revezamento. Toda semana, às vezes eu não tinha motivo para apanhar, não. Eu era mais claro que vocês. Isso aqui é pancada, fiquei roxo assim, pancada. E não traumatizei, que nada, eu faço igual com meus filhos. Me dou lambada com o fio do celular, e o que tiver pegando, me dou com panela, o que tiver. Pof. E eles ficam bravos. 15 minutos para acabar a brabeza. Ou então fico até a hora do almoço. Ah, pai, mas eu vou almoçar. Almoçar? Você já pediu desculpa para todo mundo aqui? Não, então volte pro quarto, você não vai almoçar. Eu tô falando para vocês, meu filho queria fazer jogador de futebol, queria ser jogador de futebol. Eu deixei ele 4 dias sem almoçar. Não, vai fazer engenharia aqui no SEB. Não, eu quero fazer engenharia. Quero que você faça engenharia. Não, pai, quero jogar do futebol e tal, porque eu já fui campeão no Canecão. O professor Cléber me convidou para você jogar no São Francisco. Terça-feira. Pode ir embora, você não vai almoçar. Não, pai, mas eu quero ser jogador de futebol. Tem treino hoje à tarde, não tem treino porra nenhuma. Quando foi na quinta-feira, ele chegou, pai, é civil, elétrico ou mecânica? É um pouco radical, mas ele ama ser engenheiro hoje. Ele ama, tá lá no consórcio Belo Monte, já tá num cargo de chefia lá. Mas queria ser jogador de futebol, tu é doido, é? Tu é doido, mas se fosse do Vasco, tu é doido, é? Ia perder dinheiro, ia ficar na miséria. Vocês viram? O professor não precisou montar uma estratégia, não tem mitologia, não tem citação. Mas os dois problemas estão ali, ó. Eu vou começar com a pedagogia do escambo e depois os temores excessivos de
e de traumatizar ao dizer não e dar palmadas didáticas. Eu acho que as palmadas podem ser didáticas. Eu acho. Não acha, Lana? Lana, distribua para os seus colegas. Eu acho. Não sei se tem alguém que faz isso aqui na instituição, mas não, mas eu acho um absurdo chamar tudo de Ah, uma vez eu chamei tu pra minha mãe. eu acho muito Ela bateu no nariz. Ela bateu no nariz. Não, tu não existe. Você, poxa, você. Tu não... Mas quando? semana retrasada ele arremedou a mamãe. Já que eu avisou ele. Não, não pode. Tu não pode. Meu filho não só diz senhor, como toma benção todo dia. Ah, pai, eu esqueci a benção. Uma semana que eu não falo com eles. Eu sou um pouco radical, Renan. Eu tô fazendo errado, Renan. Não dando certo, na porrada, mas tá. É? Obrigado, Renan. Eu tô mais aliviado agora, meu filho. A dor gera compreensão. Botou pra você, né? Deixa eu poder bater copos. É. Meninos, eu passei da hora. Certo.